Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar um pouquinho, pessoal, sobre o iluminismo. Pessoal, o iluminismo, ele foi um movimento intelectual que surgiu durante o século XVIII na Europa e ele defendia o uso da razão, que era considerado a luz, contra o antigo regime, que era as trevas, e pregava uma maior liberdade econômica e política. É interessante, gente, falar disso daqui por causa que esse foi um movimento extremamente importante para o desenvolvimento da nossa sociedade. O iluminismo foi um momento em que a gente pode se considerar o fim da era das trevas, como se diz, e houve uma iluminação para a ciência, para a filosofia, para o racionalismo, as crendices, aquela que tinha aquelas superstições que dominavam a sociedade, elas começaram a diminuir e a ciência passou a ter mais valor. Qual que era o objetivo do iluminismo? Primeiramente, ele surgiu na França, no século XVII. E ele propunha o domínio do pensamento racional sob o teoricentrismo, que no caso é o Deus no centro de todas as explicações, que predominava na Europa desde a época medieval. O que é isso, gente? Olha só como é que era interessante naquela época. Antes desse processo do iluminismo, se estava chovendo, a principal explicação era por quê? Porque Deus quis. Estava fazendo seca? Foi porque Deus quis. Qualquer coisa que acontecesse era por causa que era uma obra divina, uma obra de Deus. Já o iluminismo vai trazer esse pensamento racional, que vai procurar descobrir os motivos, pelo menos a ciência, vai falar por que chove, quais são os efeitos meteorológicos que causam a chuva, por que tem uma seca, por que costuma ter chuva nessa época. Vai ter toda essa explicação. E, de acordo com os filósofos iluministas, esta forma de pensar tinha o propósito de jogar luz nas trevas, que se encontrava em grande parte da humanidade. Por quê? Porque essas trevas para eles era a ignorância, as pessoas que não queriam aprender, não queriam nada, e essa luz ia trazer esse pensamento racional, pensamento científico, ia trazer um desenvolvimento para a sociedade. O iluminismo, primeiramente, ele defendia a liberdade de pensamento e é contrário aos dogmas religiosos e ao absolutismo. O que significa, gente? Ele defendia a liberdade de você de pensar nas coisas. Tinha até um filósofo que era muito famoso que ele falava assim: eu posso não concordar com o que você pensa, mas lutarei por unhas e dentes pelo seu direito de pensar diferente. Então ele era contrário ao quê? Aos dogmas religiosos. Por quê? Pessoal, se você for voltar um pouco, na época medieval, a igreja ela tinha controle absoluto sobre a sua vida. Ela falava o que você poderia comer e não podia comer, como que deveria ser seu casamento, quais tipos de trabalho, quais livros você podia ler ou não, quais são as práticas que você podia ter ou não. Então ela tinha um controle absoluto sobre a sua vida. Ela tinha alguns lugares que era tão bárbaro, tão extremo, que durante o casamento, depois do casamento, assim que o casal fosse ter sua noite de núpcias, eles tinham que pôr uma placa em frente à casa deles avisando o que eles estavam fazendo. Não fazer isso era ir contra os pensamentos da igreja. O pensamento científico ele é extremamente caracterizado nesse momento, porque esses filósofos eles vão defender a ideia de que a ciência é a única coisa que pode ajudar. Esse movimento promoveu o quê? Mudanças políticas, econômicas e sociais, baseadas nos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Por quê, gente? Ela vai começar a ir contra o absolutismo. O que é absolutismo? É o poder todinho concentrado na mão de um só líder. O rei, por exemplo, o rei absolutista tinha o poder de fazer o que ele bem entendesse. Ele falava tudo que ele mandasse tinha que ser feito. Para vocês terem uma ideia, o Rei Sol, Luís XVI, que ele ficou extremamente famoso como
o maior absolutista que teve, ele literalmente tinha todo um procedimento. Até para você entrar no quarto dele, você tinha movimentos que você tinha que fazer, uma mesura, falar os títulos dele. Mesmo se ele não estivesse no quarto, você tinha que fazer isso. Porque era punível com a morte se você não obedecesse esses mandamentos. O iluminismo ele tinha grande apoio, principalmente da burguesia. Por quê? Esses pensamentos do iluminismo davam mais poder para os burgueses, que eram muitas vezes limitados pelos reis e rainhas da época, que limitavam seus poderes. Eles queriam ter mais liberdade para negociar, criar leis que fossem mais favoráveis a eles. Quais são os princípios do iluminismo, gente? A universalidade, que visava a todos os seres humanos sem barreiras nacionais ou étnicas. Então tinha que ter tudo global. Eles queriam que todo conhecimento fosse disponível para todos, sem nenhuma barreira. Não importava se você fosse de uma nação ou de outra, se você fosse de uma etnia ou de outra, não importava a sua cor, da pele. Todos tinham que ter acesso a isso. Também defendendo a individualidade, que cada ser é único, não existe ninguém igual. E a autonomia. Falava que os homens eles são aptos a pensar por si mesmos, sem a interferência de religião ou de ideologias, como crenças, tradições, mitos. O ser humano tinha o direito de escolher o que ele queria fazer. Não deveria ter nada que pudesse impedir ele. O modo de pensar dos iluministas ele se difundiu por muitos países da Europa. Ele mais se manifestou-se na Holanda, na Inglaterra e na França, onde ele se tornou uma doutrina, foi extremamente bem aceita. Seus pensadores eles não propõem uma revolução, mas uma reforma, uma ampla reforma. Eles não queriam que fosse mudado radicalmente, que os governos fossem destituídos, novos fossem postos no lugar. Eles só queriam que os novos governos se adequassem a essas ideias. O iluminismo ele ainda defendia um Estado constitucional, ou seja, a existência de uma autoridade nacional centrada com poderes bem definidos e limitados, com uma ampla margem de liberdade civil. Gente, a gente pode pensar nisso, que isso daqui começou os fundamentos para a nossa democracia de hoje, onde existe o líder, está centralizado esse poder dele, tá, mas ele tem a autoridade de fazer as coisas, mas o poder dele está limitado, tem várias limitações, e o povo tem o direito de escolher quem vai liderar ele, tem o direito de lutar contra um líder que não faça as coisas boas. Alguns filósofos ilustres que tiveram na época. A gente tem, por exemplo, o John Locke, que ele acreditava que o homem adquiria conhecimento com o passar do tempo, através do empirismo. No caso, qual que era a ideia dele? Que você, conforme você ia vivendo, vivenciando as coisas, você ia ganhando conhecimento. Ninguém nascia sabendo, você tinha que adquirir esse conhecimento. Outro, também que ficou famoso, foi o Voltaire. Ele defendia a liberdade de pensamento e não poupava crítica à intolerância religiosa. Ele era principalmente crítico àquela parte religiosa que, como é que se diz? Toda aquela religião que te prendia, que te impedia de fazer alguma coisa, ou que falava que você não podia se socializar com certos tipos de pessoas, ou que você não podia fazer certas coisas. Ele acreditava que a pessoa tinha que ter uma liberdade completa de fazer e pensar o que ele quisesse. O outro também foi o Denis Diderot. Ele foi responsável pela organização da Grande Enciclopédia, que tinha como o objetivo compilar todas as ideias, todo o pensamento científico, tudo, numa só seleção de livros. O governo ele condenou a obra, proibindo sua divulgação. Por quê? Por causa que esses pensamentos que eram passados pela enciclopédia, muitas vezes ela criticava o sistema de governo e era perigoso para os governantes da época, podia incitar revoluções, exigências de modificação do governo, reformas. O outro também que passou a ajudar também foi o Jean-Jacques Rousseau. Ele defendia a ideia de um Estado democrático,
que garantia a igualdade de todos. Gente, vocês falam assim, nossa, professor, mas igualdade de todos, democracia. Lembrando, pessoal, que na época desse iluminismo não existia isso. O poder central era o absolutismo, em que o rei tinha todo o poder, os nobres também tinham poder e a população em geral, que eram os camponeses, estavam a Deus dará. Quase ninguém se importava com eles. Também teve outro, Montesquieu. Ele defendeu a divisão do poder político em legislativo, executivo e jurídico. O objetivo dele fazer isso era o quê? Impedir a corrupção, porque cada um desses poderes ia vistoriar o outro. Então nunca ia ter uma maneira de um roubar sem que o outro soubesse e o outro pudesse vistoriar. Era uma maneira de limitar o poder e ajudar o povo. Outro que também fez grandes, também se destacou foi o David Hume. Ele foi um importante historiador e filósofo iluminista escocês. Ele refutou o princípio da casualidade e ele defendeu o livre-arbítrio e o ceticismo radical. O que é isso que ele refutou o princípio da casualidade, gente? A igreja falava que tudo estava predestinado. Que se você nasceu pobre, você ia viver pobre, continuar pobre e morrer pobre. A única maneira de você mudar de vida seria se fosse um plano divino, se houvesse uma intervenção divina. Já o David Hume, ele defendia que a pessoa tinha um livre-arbítrio de lutar pelo que ela acredita, para ela poder mudar. O outro que também teve foi o Adam Smith. Ele foi um grande defensor do liberalismo econômico. O que era o liberalismo econômico, gente? Até então, você não podia comercializar o que você queria. Se você quisesse comercializar, você precisava de permissão do governo. E ele falava a quantidade, por quanto que você ia vender e tudo. Já o Adam Smith defendia que as pessoas tinham que ter o direito de comercializar da maneira que quisessem. O iluminismo, então, gente, foi um momento em que a sociedade ela passou a, como se diz, criticar os pensamentos da igreja, defender a liberdade das pessoas, a liberdade de pensar, a liberdade de poder mudar, de ser diferente, a liberdade de pensar diferente do outro. Também defendeu a diminuição do poder dos reis, maior poder da população no governo. Foi a partir do iluminismo que chegou a ideia, pessoal, que não é o povo que serve ao governo, mas sim o governo que serve ao povo. Eu espero que vocês tenham dado para entender um pouquinho. Foi uma explicação simples e bem assim, resumido. Vamos então, pessoal, fazer uma atividadezinha, uma coisinha bem simplesinha. Eu vou estar no privado esperando vocês, se precisarem de mim. É só falar, não esqueça de pôr seu nome primeiro. Nome e turma, para eu saber identificar vocês melhor, ok? E vamos então, pessoal. Qualquer dúvida, qualquer coisa vocês não tenham entendido, é só falar comigo. Beleza? Até mais.